Fala guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, por cá professor Alisson César passando para resolver com você mais uma questãozinha que a gente deixou aí, tá no Instagram, ou para você que recebeu lá nos grupos de estudo, né? Questãozinha aí que dessa vez mistura física e CTB. Vem comigo para a gente resolver essa daí. Olha o que ele diz. Suponha que um motorista trafegue com seu carro a velocidade de 30 metros por segundo. Primeira coisa que você precisa ficar atento, 30 metros por segundo, se a gente for lá naquela nossa tabelinha que a gente sabe montar, ela vale 108 quilômetros por hora. Isso aqui é a velocidade com que ele estava. Não sei se eu vou precisar usar esse número aí, muito provavelmente não vou fazer conta com ele, tá? Pelo menos se obedecer a maioria das questões, né, a gente usa muito metro por segundo, mas eu coloquei ali para você ter uma ideia do que a questão está querendo cobrar de você. A gente tem que aprender a interpretar a questão. Muitas vezes mesmo recebo alguns comentários de alguns alunos, algumas indagações de alguns alunos, falando exatamente isso, que tem dificuldade de interpretar. Cara, não tem para onde correr, você tem que pegar e imaginar a situação. Você vai olhar, tá, lá vem um carro, o que está acontecendo com o carro? Ele só tem três possibilidades. Ou ele vai estar com velocidade constante, ou ele vai estar aumentando a velocidade, ou ele vai estar reduzindo a velocidade. Tá? Das três situações, se ele está em movimento, tem que ser um dessas três. Nesse caso, o que está acontecendo? Ele está vindo na avenida, que ela é regulamentada, vou até colocar aqui, ó, a parte aqui, ela é regulamentada, a velocidade regulamentada é de 60 km por hora. Repare que ele está vindo com 108, ou seja, está bem acima. Né? Provavelmente aí entraria na grave ou na gravíssima, né? Tem que fazer as contas para poder saber aí. 50% já seria 30, ele ia para 90, ele estaria entre acima de 50, né? Então com certeza aí ele entraria na grave, se eu não estou enganado pela conta rápida que eu fiz aqui. Muito bem, se ele continuasse com essa velocidade de 108. Porém, olha o que ele diz na questão. A uma distância de 50 metros, ele percebe a existência desse radar fotográfico, né? O fotossensor, né? O registro lá de velocidade. E bruscamente inicia a frenagem. Olha o que eu falei, ele só tem três situações. A gente acabou de eliminar duas. A situação da questão é exatamente de desaceleração. E a desaceleração com que ele utiliza é exatamente o valor de 5 metros por segundo ao quadrado. Se ele falou que é desaceleração, aí você tem que ficar atento. Se é desaceleração, cabe a você lembrar que aqui tem um sinal de negativo, tá? Não esquece disso não. Tá? Ele não dá no enunciado, é você que tem que ficar atento a isso. Perfeito. Sobre a ação do condutor, julgue os itens a seguir. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, eu sei que a distância que ele vai percorrer, ó, outra informação retirada do enunciado, são 50 metros. Então perceba que todas as nossas informações elas estão no sistema internacional. Velocidade inicial, que é essa daqui, a desaceleração que ele vai ter e também a distância que ele vai percorrer até chegar ao fotossensor. Pelo que eu estou vendo aqui não tem tempo. Se não tem tempo, eu vou recorrer ao nosso amigo Torricelli. Velocidade final ao quadrado igual a inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Essa é a nossa querida equação de Torricelli. E aí vai ficar o seguinte, a velocidade final não sei, a inicial que ele vem é essa, ó, 30 ao quadrado, o menos que é da desaceleração, logo eu já coloquei, ó, 2 vezes o valor dela 5 e a distância que ele vai percorrer 50 metros. Fazendo aqui essa continha vai dar, ó, 900 menos 2 vezes 5, 10 vezes 50, 500. Ou seja, a velocidade ao quadrado vai dar 400. Velocidade que ele vai passar pelo radar fotográfico, como ele diz na questão, são 20 metros por segundo ou 72 quilômetros por hora. E aí, já tenho certeza que ele vai ser multado. Perceba que esse valor aqui
ele está acima de 60, então com certeza ele vai ter a sua foto capturada, né? A sua imagem capturada. Então ele fala o seguinte na primeira assertiva: é correto afirmar que o veículo terá sua imagem capturada? Até aqui, ok, ele vai ter sua imagem capturada. Pois ele passa pelo radar com velocidade de 60 km por hora. Não, ele não passa com 60 km por hora, ele passa com 72 km por hora. Essa é a velocidade que ele vai passar. Na verdade, eu coloquei essa questãozinha aqui de propósito, pelo menos a primeira assertiva. Se fosse só a primeira assertiva, você nem precisava ter feito essa conta. É só você ficar atento ao enunciado. É o que eu costumo falar. Muitas vezes o pessoal acha que física é só fórmula, muito longe disso. Lógico que ela utiliza as ferramentas da matemática, né, as equações, que é para poder chegar a alguns resultados aí, a gente descobrir algumas coisas ou evitar algumas outras situações. Mas para essa assertiva 01, você não precisava ter feito uma conta. Basta que você fique atento ao que ele está cobrando. Se ele falou que ela é regulamentada com 60 km por hora, então significa dizer que se ele passar com 60, ele não vai ser multado. Vai ser multado se ele passar acima de 60. E o que é que diz a assertiva? Ele vai ter a imagem capturada. Isso induz o candidato a achar que ela vai estar certa, pois ele passa com velocidade de 60. Se ele passar com 60, ela não vai ser capturada. Com certeza ele vai estar ainda no limite, né, da velocidade daquela via, mas ele não seria capturado, então estaria errado de qualquer jeito, tá? Mas aí eu coloquei aqui uma dupla afirmação exatamente para poder forçar o candidato a calcular esse valorzinho aí, tá? Então ele vai passar com essa velocidade aqui, 72 km por hora, com certeza acima do valor regulamentado, fazendo com que a nossa primeira assertiva esteja errada. Cuidado, tá? Ela está errada pela parte final, ó. Tá? Não é por isso aqui, não. Ela realmente vai ser capturada, ele vai passar com um valor acima da permitida na via, mas ela não vai ser por conta dessa velocidade, até porque se ele passar com 60, ela não iria capturar a imagem dele. Já na segunda situação, na segunda assertiva, ele fala sobre o CTB. E aí eu botei também essa assertivazinha para puxar duas coisas para você. Uma é a parte da matemática básica. Como é que eu faço para resolver essa continha aqui? Você sabe muito bem que para poder você classificar a infração como média, grave ou gravíssimo, você precisa saber entre qual percentual que ela está. Né? Eu sei que a velocidade é de 60 km por hora. 10%, vou fazer bem aqui, no cantinho aqui, a parte aqui, por exemplo, 10% disso aqui seriam 6 km por hora. Então ele teria que passar com 66 até 66 km por hora. 20% disso aqui seriam 12 km por hora, que daria um total de 72 km por hora, que é o que está acontecendo na nossa questão. Ele passa com 72, então significa dizer que ele está ainda dentro dos 20%. Então você há de concordar comigo que quando a infração é média, é porque ele está até os 20%. Se ele tivesse acima dos 20%, é que ela seria grave, que não é o nosso caso. Ele ainda está dentro dos 20%. Se ele está dentro dos 20%, com certeza a infração ela é do tipo média, fazendo com que a nossa assertiva número 2 esteja corretíssima, tá? Então fica atento aí, tá, com essas duas assertivas que a gente colocou, principalmente a segunda, que eu quis puxar aí um pouco do CTB e um pouco da matemática básica aí, para você ver como a prova gosta de cobrar esse assuntozinho aí de você, tá bom? Espero que você tenha gostado aí dessa questão. Se você acompanha aí pelo Instagram, dá o teu like aí, tá? Compartilha com aquele guerreiro que tá também buscando aí uma vaga na PRF. Se você viu esse vídeo pelo YouTube, compartilha, deixa aí o teu comentário, é muito importante para que eu consiga ficar evoluindo aqui nessas questões, tá? Te ajudar nessa tua aprovação, tá bom? Forte abraço para vocês, guarda o teu comentário aí e se tem algum assunto que você queria que eu abordasse, manda aí nos comentários, assim que eu conseguir, assim que eu parar aqui um pouquinho, eu faço uma questão para você, tá? Forte abraço, valeu e vamos que vamos!